Vamos aqui primeiro passar para você como que constrói-se esse dente de serra e o motivo de ver isso na garra de corrente. Bora? Vamos aqui, tudo certo aqui, estagiário? Tá aparecendo? Bacana. Ó, o exemplo aqui, como eu disse, é bastante comum a gente pegar esse tipo de anatomia, que é o que? Quando lá na bobina, eu não vou nem pegar esse pulso de primário aqui, porque não vem o caso, não tem necessidade, mas só para você recapitular, recebe o pulso negativo na bobina, certo? Aí você tem esse pulso aqui lá no primário. E lá, no lado da corrente, que é o que a gente vai testar hoje, assim que a central lança esse pulso negativo, começa a fazer o quê? Subir uma rampa aqui, construindo o que a gente chama de dente de serra, certo? Que cessa nesse momento aqui, e daqui fica zerado, certo? Aí você me perguntaria, Joelson, mas então por que que aqui o sinal de ignição continua e o sinal da rampa de corrente para nesse momento aqui? Porque a bobina só consome corrente elétrica enquanto ela está sendo alimentada. Depois do pico de disparo, tudo isso aqui está relacionado ao funcionamento, ok? A descarga dela, a hora que ela está jogando a faísca que, digamos assim, usando essa tensão que foi acumulada nesse momento aqui, ó. Acumulou nesse momento e aqui ela está jogando fora, está dissipando, está se livrando de toda essa energia que estava acumulada dentro dela. Então, isso aqui é um sinal característico de primário, né, de ignição. Mas falando em rampa de corrente, ok? Para a gente ficar bem focado a nossa aula e entender isso, o que a gente vê é isso aqui, um dente de serra, durante o tempo que a bobina está recebendo esse pulso de comando para ela oficialmente carregar, né? Assim como outros componentes, como eu citei há pouco, certo? Aí o seguinte, o pessoal pergunta, por que cria esse dente de serra, Joelson? Por que motivo que a gente tem ondas quadradas, pulso quadrado em diversos componentes, sensores, atuadores, né? Parte de tensão elétrica, só que a corrente sempre vem esse dente de serra? A explicação é o seguinte, a tensão para nós, ela está proporcional à pressão, se a gente fazer uma analogia com líquido. Vamos pegar aqui uma torneira para facilitar para você. Pega uma torneira que você tem uma pressão de água no tubo, você abre essa torneira e, consequentemente, a água vai fluir, não é? Por que que essa água flui? Porque tem uma diferença de pressão. Então, a água flui, beleza? O que que acontece? A corrente, então, a fluidez dessa água é proporcional à tensão. Já a quantidade de corrente, certo? Ela não é instantânea. A título de exemplo, a tensão elétrica é instantânea. Então, recebeu, cortou, tirou, certo? Por isso que a gente tem ondas quadradas quando a gente tem sinais de pulsos em tensão elétrica. Bacana? Quando a gente tem pulsos vistos de corrente elétrica sendo consumido, fica dentro de serra, porque a corrente elétrica a gente pode comparar ela com a vazão, certo? Imagine quando você abre uma torneira, aquele tufo d'água que desce, ele não é instantaneamente grosso, não é? Primeiro sai um fio, depois ele vai engrossando até ficar no padrão máximo ali, digamos assim, que jorra. Quando você fecha a torneira, a mesma coisa. Quando você fecha, não bloqueia automaticamente aquele jorro de água, não é assim? Ele vai afinando, vai criando uma vazão menor até que cessa. Por isso que na corrente elétrica a gente vê algo parecido nesse sentido, tá? Quando recebe o pulso elétrico, certo? A tensão elétrica chega, começa a puxar a corrente. Só que a corrente ela tem essa, digamos assim, essa dificuldade, esse arrasto. Então, por isso que, em vez de você ter um pulso, jogou corrente aqui, no exemplo aqui a gente vai pegar a bobina entre 5 a 7 amperes. Então, no início aqui não vai puxar tudo isso, porque ela vai subindo gradativamente, certo? Se ela subisse assim reto, ela puxaria de cara 7 amperes. Então, a bobina não puxa 7, ok? Ou que seja 5 de vez. Ela vai puxando aos poucos, até que ela atinge
o máximo aqui, que é o caso quando desliga, que daí para de puxar corrente. Por isso que, olha só, amigão, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Por isso que a gente chama de corrente nominal, tá bom? Quando a gente fala corrente nominal, exemplificando esse momento aqui, certo? O pico máximo de corrente, o momento que a corrente estabilizou. Claro que quando a gente tem um pulso muito grande, essa corrente não vai continuar subindo, né? Porque aí derrete o componente. A tendência dela, se esse pulso ficar grandão, ela estabiliza e depois ela fica assim, ó, ficaria reto, né? Se tivesse um tempo de carga aqui maior. Então ela vai estabilizar e essa região aqui, ó, é onde mostra para nós o que a gente chama de corrente nominal. Tá bom? Quando você ouvir numa aula minha, por exemplo, eu falando a corrente nominal é isso, o pico máximo depois que ela, até chegar a essa estabilização. Tudo bem, Jess, o que tem isso a ver com a aula de garra de corrente? Isso aqui é uma base técnica para você entender o comportamento de uma onda, porque quando a gente tem um tipo de onda no osciloscópio que ele não é quadrado, tende-se a pensar que estamos testando alguma coisa em corrente alternada, né? Ou em tensão alternada. Mas, falou em teste de corrente elétrica, de componentes pulsados, é característico a gente ver esse dente de serra, então você não vai ter a onda quadrada, tá bom? Isso aqui é um embasamento técnico, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque não tem necessidade, mas para você entender o motivo por que a gente tem, ok? Esse tipo de rampa quando estamos monitorando corrente elétrica, que é comum. Bacana? Gravado isso? Sem dúvida? Então agora vamos aqui para outro embasamento técnico que eu preciso passar para você sobre a garra de corrente. Depois eu vou mostrar ali direto nela com a câmera e tentar focar para mostrar para você, para ficar bem bacana a aula, mas antes disso eu já vou botar aqui no quadro para você entender o comportamento de como que a gente faz um ajuste. Na garra de corrente da Hantek, como em outras, mas digamos assim, a nossa base ali é a garra da Hantek, vou desenhar grande aqui para você entender melhor. Aqui a garra, aqui essa região a gente tem 3 acertos, ok? Que é o que? Aquela flechazinha, ela fica aqui no desligado, certo? Aqui ela não está ligado, a garra. A primeira opção, ela vai dar aqui para nós, deixa eu conferir aqui, vai dar 10 mV para 10 mA, perdão, 1 mV para 10 mA, vai estar assim, 1 mV barra 10 mA, certo? E na segunda opção vai ter 1 mV barra 100 mA. Aqui vai ter 1 mV barra 100 mA. Aqui que eu quero que você fique ligado para você dominar hoje como é que funciona esse tipo de acerto aqui. Principalmente essa conversão. Porque quando você está usando uma garra de corrente da Hantek, no osciloscópio da Hantek, você vai ligar isso aqui e vai aparecer na tua tela lá o nível, por exemplo, lá da sua rampa, corrente nominal em ampere, né? Então, ele tem isso aqui, a gente chama de função dedicada, né? Que é muito bacana do Hantek, essa função. Mas aí o que rola bastante, a dúvida da moçada, é quando ele não tem um osciloscópio da Hantek, ou seja, ele usa uma outra marca que não tem a função dedicada, então não vai aparecer para ele lá qual foi a quantidade de ampere que significa esse determinado pulso. Mas sem maiores problemas, desde que você preste atenção nisso e consiga fazer essa transformação. Não tem muito segredo. É só você pegar o valor, medir lá o pulso que você pegar no determinado rampa de corrente, né, determinado componente que você testou e pegou uma rampa de corrente. Você vê qual foi a medida em tensão que você tem aqui, certo? E aí você fazer essa multiplicação, certo?
Vamos pegar aqui um exemplo. Eu peguei 1 volt. Isso significa que essa rampa toda aqui, que eu peguei de 1 volt, ela vale 10 amperes, porque não é 1 para 10, sempre, tá bom? Então é muito simples isso aqui. Só você pegar o valor de tensão, multiplicar por essa informação que a ferramenta te diz aqui. Claro, você selecionou aqui, né? E aqui, mesma coisa. O valor que você pegar em tensão, você vai medir antes, analisar, e aí vai somar por 100. Vamos dizer que você pegou aqui 1 volt lá no determinado pulso que você esteja testando. É só você, se tiver nessa opção, soma por 100. Isso vai significar que está valendo para você, ou seja, o que você tem na tela de realidade seria 100 ampere. Tá bom? É muito tranquilo. Conforme eu vou fazendo no carro ali na prática, facilita mais ainda para você. Beleza? Entendido até aqui? De boa? Vamos lá então? Vamos lá para o carro, porque aí eu vou fazer na prática ali e vou te mostrar. Eu vou instrumentar aqui, certo? Vou mostrar onde que vou colocar na bobina. É bem tranquilo, certo? A bobina eu posso colocar tanto no fio do positivo dela, como no negativo que recebe o pulso. Por quê? A corrente ela circula, certo? Então independe do fio que eu esteja pegando. Nesse caso aqui da bobina, pode ser no fio do meio, que ali vai ser a alimentação de 12 volts, ou pode ser na lateral, que é onde recebe o pulso negativo, tá bom? Anota isso aqui. Independe do fio que eu esteja pegando. Ali eu vou espetar no de cima, porque facilita, mas poderia ser também no do meio, sem maiores problemas. Bora aqui junto? Então vem comigo. Primeiro passo, eu vou fazer uma configuração, certo? Mostra o Rantek para a galera lá, estagiário. Vou fazer uma configuração junto aqui para facilitar o nosso diagnóstico. Ó, eu vou usar aqui 2 canais para facilitar, né, a nossa aula, e vou ligá-los para a gente fazer esse teste. Por que eu vou usar 2 canais? Porque aí facilita na hora que eu tiver lá na hora da gente praticar o teste. Eu só mudo, já vai estar configurado aqui, não é? Então eu só mudo de um canal para o outro e o sinal vem aqui na minha tela. No canal 1, eu vou estar utilizando 5 ampere por divisão. Jorge, por que você vai usar 5 ampere? Porque é o padrão, né? Padrão mais acertado. Tá? Eu podia usar aqui qualquer outro valor, 10, 20, 50 ampere, 100 ampere, mas aí eu não veria a onda que eu preciso. Então já é uma informação técnica aqui para ti. Tá? Vai testar a bobina, começa por 5 ampere, que é o mais indicado. Beleza? 5 ampere. O tempo aqui é o mesmo que eu vou ver pulso de ignição. Então vou usar 1 milissegundo. Lembra que eu desenhei lá e mostrei para você que a rampa de corrente ela dura o mesmo tempo do pulso de comando da bobina, tempo de carga dela? Então, tempo ok, configuração ok. Agora, isso aqui é muito importante, nessa região aqui. Ó, a gente tem várias opções aqui, ó, X1, X10, X100, tal, assim vai. Nesse caso aqui, vou deixar o canal 1 dedicado. O que é isso? Ele vai aparecer para mim já em ampere. Entendeu? Eu vou capacitar a tela aqui para ler em ampere. Isso facilita muito. Para você que tem um Rantek, é de boa. Você vai bater o olho na tela e já vai saber o que significa. Depois, no canal 4, eu vou configurar em volt, para ajudar os colegas aí que às vezes não tem essa ferramenta, mas usa outras marcas de osciloscópio que não tem essa função dedicada, tá bom? Primeiro passo, então, eu tenho que avisar aqui, ó, nesse caso de dedicado, a qual função que eu vou utilizar. Então, descendo, a primeira opção aqui, ó, de cima para baixo, a primeira opção, dá para nós a configuração daqui da garra. Tá conseguindo ver legal aí? Deixa eu iluminar aqui para facilitar. Ó. Tá.
E agora? Não, pode deixar só a câmera mesmo. Ó, a primeira, então, acertando lá no Rantek, lá no software, descendo a primeira opção, aqui na garra eu tenho que pegar a primeira opção, depois do desligado, aqui está desligado, eu coloco nessa primeira opção. Então é exatamente invertido. A primeira opção lá descendo, é o que eu tenho que botar aqui, a primeira opção subindo, tá bom? Então, colocado aqui, já está pronto. Acendeu a luzinha verde, quer dizer que eu estou com bateria. Não posso esquecer depois de desligar, senão eu perco a minha bateria. E aí, eu só tenho que ligar aqui, ó, em cima do, abraçar o fio da bobina e pronto. Instrumentação aqui tá ok. Tudo isso, toda essa dificuldade, bem de boa. Agora aqui no osciloscópio, eu vou deixar primeiro ligado no canal 1, tá bom? Lá eu já configurei 1 e 4, mas vou deixar aqui no 1 para agilizar o nosso teste. Agora eu vou aqui para a configuração e já vou deixar certo aqui no canal 4 a configuração para fazer esse mesmo teste. Só que aqui no canal 4, em vez de eu colocar aqui, avisar o osciloscópio que eu estou usando a garra de corrente e colocar a função de dedicada, eu vou fazer de conta que o Rantek não tivesse essa opção. Então eu vou deixar onde? No X1, tá bom? Então fica a dica importantíssima para ti. Se o teu osciloscópio por acaso não tem a função dedicada, coloca em X1, tá bom? Funciona do mesmo jeito. E aí você vai fazer aquela conversão que a gente vai fazer aqui junto. Então, vamos trazer aqui para a mesma unidade então. Para 5 amperes, significa que a gente tem que trazer, para pegar o mesmo sinal aqui, precisamos configurar com 500 mV. Não é 1 para 10? Então imagina que 500 vezes 10 dá 5.000, né? Que seria 5.000 mA. Opa, então 5.000 mA é a mesma coisa de 5 A, tá bom? Então com essa configuração, tanto faz eu pegar no dedicado ou não, eu vou ver o mesmo nível, a mesma rampa aqui, entendeu? É o que eu espero, né? É isso que a gente está esperando. Agora, eu vou acionar o trigger aqui, né? Obviamente. Vou descer ele aqui um pouco para perto. Estou com o trigger acionado. A rampa da corrente vai vir nessa região aqui para nós. E eu vou dar partida. Como está ligado lá no canal 1, então a gente já vai pegar nisso aqui o que vai dar para nós em ampere. Acompanhe. Vou dar partida aqui no carro. Pronto. E veio para nós aqui a rampinha de corrente, obviamente dedicado, né? E qual que é o valor desse aqui? O valor está aqui, ó. A gente não está com 5 amperes por divisão, então isso significa que cada unidade de medida, cada divisão, cada quadrado desse aqui, está lendo 5 amperes. Aqui dá para a gente praticar uma coisa. O pessoal do treinamento nosso tem muitas aulas lá mais detalhadas sobre isso aqui. Mas enfim, vamos recapitular. Cada divisão dessa, ela tem as subdivisões. Então fica dividido em 5 subdivisões. Bacana? Então significa se a gente tem uma divisão toda valendo 5 amperes, então cada sub vale 1. Então isso facilita demais. Então, se cada subdivisão vale 1, a gente está tendo aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. 6 subdivisões e meia, que vale exatamente 5 ampere e meio. Perdão, 6 ampere e meio. 6 subdivisões e meia, então quer dizer que a gente tem 6 ampere e meio de corrente nominal aqui lido nesse dente de serra. Agora vamos mudar a garra lá para o outro canal.
para a gente ver em volt quanto é que dá. Anote isso então, 6 ampere e meio. Agora eu vou mudar a garra. Mudar a garra não, vou mudar só o canal. Estava instrumentado no 1. Agora eu vou mudar pro canal 4. Mudei pro 4. Pronto. E aí eu já tenho a rampa de corrente lá no canal 4. Não está parando aqui, por que será? Ajuda aí, ajuda o professor aí. Qual que é o motivo que eu não estou com o sinal estabilizado na tela? Porque o meu trigger ficou lá para o canal 1. Então eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que avisar o osciloscópio que eu mudei de canal. Então mudei o trigger para o canal 4 e pronto. Já ficou estabilizado na tela. Opa! Viram que o formato da onda lá em cima era um tamanho e aqui embaixo ficou igual? Só que aqui o jeito de interpretar é outro. Aqui tem que fazer aquela transformação que a gente discutia agora há pouco. 1:10, não é isso? Então é muito de boa. O significado aqui da tela agora está em volts, porque nesse canal eu estou com 500 mV por divisão. Então o primeiro passo é eu descobrir qual é a tensão que tem aqui de corrente nominal. Super tranquilo. Se eu tenho 500 mV para a unidade toda, certo? Então quer dizer que cada subdivisão vale 100 mV. Aí eu venho contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. 6,5 vezes 100 mV. Então a gente tem 650 mV, certo? 650 mV. E aí, Joelson? E aí, professor? Isso que o pessoal me pergunta muito. Quanto que vale essa onda de 650 mV aqui? Quantos amperes vale? Como a gente selecionou lá 1:10, eu somo esses 650 mV por 10, que vai dar quanto? Eu multiplico vezes 10, 650 vezes 10 dá 6.500. Então eu tenho 650 mV, que vale 6.500 mA, que 6.500 mA é o mesmo que 6,5 ampere. Lembra quando que tinha dado aqui em cima? 6,5 ampere. Então, o significado fazendo a nossa transformação dá o mesmo resultado. Bacana? Muito tranquilo, né? Muito de boa, desde que você conheça essa transformação. Legal? Entendido, amigão? Ninguém dormiu? Rapidinho, né? Vou fazer o sorteio daqui a pouco ali, mas quero saber se você entendeu. Rolou alguma dúvida técnica aí, estagiário? Não, né? Foi muito tranquilo. Isso aqui é de praxe. Então, se o seu osciloscópio é de outra marca, não importa qual seja, desde que ele funcione e pegue o sinal bacana na tela, né? Desde que é só você colocar lá em volt, selecionar essa função ali, ver a medida lá na tela que você tem, quanto é que deu em milivolt, faz essa transformação conforme você tem a informação lá na garra de corrente, e aí você vai ter o sinal que você precisa na tela. Eu vou adiantar aqui uma coisa, para a gente não se alongar muito, mas eu vou adiantar aqui uma outra informação em relação à garra de corrente da Raven, que a gente também vende. A Motorforce também é distribuidora Raven, e rola bastante dúvida do pessoal perguntando para nós como é que faz, qual é a diferença. Ó, a única diferença aqui lá na garra que a gente acabou de usar, que é da Rantek, a primeira divisão ali, ela vale 1:10 e a segunda vale 1:100. Aqui é o contrário, a primeira vale 1:100 e a segunda vale 1:10, tá bom? Eu vou até colocar as duas aqui junto. Vem com a câmera aqui para a gente mostrar para o pessoal essa dica. Depois, outro dia a gente faz uma aula vendo essa comparativo entre as duas, mas eu acredito que mostrando aqui para vocês já vai facilitar essa compreensão. Então, a única diferença de configuração é que
aqui na da Rantek você vai usar, na primeira aqui vale 1/10, conforme a gente fez aqui, acabou de fazer o teste. E a segunda vale 1/100. Aqui é o contrário. A primeira vale 1/100 e a segunda vale 1/10. Certo? Só isso. Essas duas últimas aqui para cima, que a Raven colocou ali, ó, esquece. Isso aqui não tem necessidade de você se preocupar. A gente não tem utilidade praticamente no ramo automotivo. Certo? Você aprendendo essas duas primeiras funções aqui, depois do desligado, e sabendo que elas é invertido em relação a isso aqui, tá? Invertido a informação que você tem, consegue usar sem maiores problemas. Vou repetir, tá bom? Para que você não esqueça. A primeira é 100/10, 100 mV para 100 mV vale aqui no caso 10 ampere, 1/10, e aqui a primeira é 1/100 e a segunda 1/10. Exatamente invertido em relação a essa aqui, certo? Então faz de conta que você tem essa nomenclatura ali e você invertesse ela de ponta cabeça. Claro que se a Raven tivesse colocado aqui essa mesma informação facilitaria muito, mas depois dessa aula aqui também você não vai precisar se preocupar com isso, porque eu te expliquei exatamente como que funciona. Beleza? Essas duas funções. Ali tem esse mesmo valor, só que assim, ó, invertido. Tranquilo? De boa, né? Sem problema nenhum. É claro que quando você tem duas, você coloca na tela e você vê que gera o mesmo valor. Mas não tem necessidade de você ter duas, tá bom? E a da Raven, o pessoal às vezes fala aí bastante para mim, Joelson, mas se a Raven não colocou ali essas informações para a gente conseguir fazer essa transformação, isso é ruim. Cara, isso é um ponto fraco dela, entendeu? A Raven, tomara que ainda um dia mude isso, porque eu gosto muito dessa garra. Porque ela tem outros detalhes que ela leva vantagem em relacionado à da Rantek. Uma delas, por exemplo, que a garra da Raven, ela desliga sozinha depois de uns 10 minutos, então você evita perder a bateria. A boca dela também é mais grossa, você consegue pegar cabos de bateria, de motor da Raven com muito mais tranquilidade. E a terceira, que ela é um pouco mais resistente. Ela aguenta até testar motor de arranque, coisa que essa C65 da Rantek já não aguenta muito, tá? Vai por mim que eu já botei as duas à prova aqui no meu dia a dia. E aí a da Rantek abriu o bico, deu pau. Quando forcei demais, testando motor de arranque, que dá um pico muito elevado, né, de corrente elétrica. E já a da Raven aguentou as pontas. Então, comprando essa menor da Raven, você consegue cobrir tudo que a gente precisa no carro. Beleza? É isso aí. Agora